Beleza, estamos de volta depois do rápido intervalo. Vamos trazer logo as notícias dos clubes de Alagoas nessa abertura do programa. Márcio, antes de tudo, você tem alguma coisa a colocar em relação ao meu comentário anteriormente? Não, tudo certinho. Fale agora ou cale-se para sempre. Tudo certinho, até porque, como você mesmo falou, é amistoso e não tem como você definir o CSA da atualidade com o que será apresentado nesse amistoso. Mas se meter 8-0 no Central? Normal, ou não, sabe-se lá o quê. A questão é que, como você mesmo falou, não deve analisar o CSA com o que vai jogar agora. Tem sim aquela história de você, não, esse aqui joga, esse aqui está jogando melhor, aquele está jogando melhor. Só que acontece que o passar do tempo é quem vai realmente definir o verdadeiro CSA. Esse tipo de amistoso, Márcio André, é o tipo de amistoso que serve muito mais para o técnico do que para o torcedor. Porque ali o Marcelo Cabo vai ficar aqui, ó, na beira do campo. Esse daqui eu pensei, porque ele treinou bem, eu pensei que ele poderia fazer essa função, mas não está tão bem assim. Eu vou olhar aqui no banco de reserva para ver se eu tenho um jogador para substituir, para ver se ele pode melhorar aquilo que eu quero para o time do CSA. Então, é essa a ideia. Serve muito mais para um treinador do que até mesmo para o torcedor. Para o torcedor vai ser bom, vai ser um atrativo, vai ser um evento, o cara vai... a apresentação dos novos jogadores, enfim. Mas o que eu quero dizer é que para o torcedor do CSA, essa partida contra o Central não pode ser tirada também como a grande decisão do time da temporada. É o início do trabalho. O que eu estou falando aqui, gente, não é uma coisa diferente daquilo que o torcedor já sabe. Todo torcedor sabe. Mas tem aqueles torcedores que se empolgam e que começam a criar expectativa, cenário, dentro de uma coisa que o CSA vai ter pela frente, dentro daquilo que o CSA vai ter de dificuldade ainda em 2019, não é, Márcio? Com certeza. Não é, Márcio? Com certeza. Não é verdade? Dificuldades e alegrias também. Dentro de dificuldades que o CSA vai ter em 2019, que não cabe para esse momento. Então, alto lá. Vamos ao estádio, vamos acompanhar, torcer pelo CSA e acompanhar o trabalho que está sendo feito pelo técnico Marcelo Cabo. Tem matéria do CSA aqui, vamos colocar rapidinho o pessoal do Globo Esporte trazendo aqui material rapidinho pra gente. Vamos lá? Colocar aqui na tela. CSA agenda amistoso contra o Central de Caruaru. A partida será no dia 12 de janeiro, às 3h30 da tarde, no estádio Repelé. O torcedor da Azul já tem data marcada para matar a saudade do time. Em suas redes sociais, o CSA informou quando será a sua primeira partida de 2019. O jogo está marcado para as 3h30 da tarde no estádio Repelé. E o time joga contra o Central de Caruaru. Não é? Pronto, está aqui feito o registro desse jogo do CSA contra o Central. O que eu quero colocar também aqui, que é muito importante, aproveitando o ensejo dentro dessa ideia da apresentação do CSA, é que o trabalho que vai ser desenvolvido pelo CSA daqui para frente é um trabalho de formiguinha. O CSA ele pode até jogar todas as fichas dele no Campeonato Alagoano pela tradição, por tudo que tem, aquela história toda, maior detentor de títulos. Beleza, beleza. Não estou dizendo que está errado. Mas o CSA tem que pensar, e eu digo o CSA, diretoria e CSA, comissão técnica, em uma temporada que será muito mais difícil do que um Campeonato Alagoano, que é pão com ovo, que em uma temporada que vai ser muito mais difícil que uma Copa do Nordeste, que aí eu diria que dá um pouco de calabresa, só uma pizza de frango catupiry, é um pouquinho melhor porque paga melhor, entendeu? Mas o caviar para o CSA é o que, Márcio André? Me ajude. Série A. Então pronto. Então o CSA tem que se preparar com a conta do caviar. Mas porque a conta do caviar é uma conta mais cara. A conta do caviar, outra coisa. Copa do Brasil, vamos parar de nos enganar. Não é porque o CSA está na Série A do Campeonato Brasileiro que o CSA tem que também jogar todas as fichas na Copa do Brasil. Copa do Brasil é bom? Dá um dinheiro fantástico. Se o CSA for passando de fase, melhor ainda. Agora, nós precisamos entender que para o CSA, a quantia melhor é a da Série A do Campeonato Brasileiro. Em todos os aspectos, em todos que você imaginar. Todos os aspectos. Vamos colocar aqui aspecto econômico, aspecto de fortalecimento da marca, aspecto de presença de público, que esbarra também na condição econômica, do que eu já citei. Tudo, cara, tudo que você imaginar. Cota de participação que volta para as questões econômicas também, tudo conspira para o lado econômico. Então, o CSA não pode pensar diferente. A Série A, eu diria que para o CSA tem que se dar ao luxo, e merece isso, esse ano, de utilizar o Campeonato Alagoano como um treinamento de luxo.
tem que utilizar a Copa do Nordeste como um trabalho de luxo que será realizado. A Copa do Brasil também, para deixar o time bem ajustado, bem alinhadinho para a disputa do Campeonato Brasileiro. Será nessas competições que o Marcelo Cabo vai dizer, esse daqui serve para a Série A, esse daqui tem que ir embora. Esse daqui tem condições de ficar no banquinho na Série A. Pega um banquinho, um jogo outro, vai entrando, esse daqui tem que ir embora. Então é essa ideia que eu vejo que para o CSA, a Série A vai servir. E olha aqui, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Márcio? Meu amigo Márcio Ander, pensando em um CSA na Série A, a ficha ainda não caiu. Tem horas que eu ainda não acredito. Para muitos torcedores, realmente isso Tem horas que eu ainda não acredito. verídico. Quando eu começo a pensar em um CSA jogando aos domingos, por exemplo, Série A do Campeonato Brasileiro, quando eu começo a pensar no CSA aos domingos à noite, no Fantástico, o Cavalinho do Fantástico lá percorrendo, eu começo a pensar, meu Deus, cara, parece um sonho. Tem horas que isso vem à mente, cara. E o mais impressionante é de um time que não tinha sequer uma divisão, né? Uma série. Esse momento, e eu posso falar, eu posso falar com propriedade sobre isso, porque graças a Deus a comunicação que não paga bem, mas é uma comunicação que deu essa oportunidade de ter a experiência, de poder contar para meus filhos, meus netos, que eu vivi a época de vaca magra do CSA de perto. Segunda divisão do Eu saía daqui de Maceió. Eu lembro, a maior viagem que fiz de carro na minha vida foi daqui de Maceió para Vitória da Conquista. Dá mais de 1.000 quilômetros, Márcio. Você sair daqui às 6 da manhã e chegar lá às 7 da noite. Mais de 12 horas de viagem. E chega moído, né? Para a Vitória da Conquista ver um CSA na Série C com um time feio. Porque naquela época não tinha Série D. Um time ruim, um time ridículo. E hoje você fala de um CSA que está numa Série A do Campeonato Brasileiro. E eu estou falando isso, gente, não é de muito tempo não, viu? 2012, 2013. Essa época de vacas magras do CSA. Então, quando você chega num momento como esse e para pensar, o cara pode até dizer o seguinte, poxa, esse cara está também supervalorizando o que o CSA fez. Não é supervalorizar, é você passar a pensar numa volta por cima de um clube profissional. E aí você custa acreditar. Poxa, esse time que pegava uma arranjada aqui de 5, 6 jogadores ia em Capela realizar uma partida amistosa, um jogo festivo para poder ganhar dinheiro, para poder pagar a folha de pagamento e outras despesas. Era o que o CSA fazia. O CSA, olha, teve um grupo de jogadores que se reuniram, 8 jogadores, me parece, em 2011, na época que Jorge Seixas era presidente do CSA. Os caras foram para Porto Calvo para realizar uma partida, ali uma partida amistosa, para que a prefeitura de Porto Calvo pudesse pagar com a renda do jogo o CSA, para que o CSA pudesse pagar a hospedagem, para que o CSA pudesse pagar o deslocamento da volta e o que sobrasse era para comprar comida, pagar o salário dos jogadores e dos funcionários. Foi isso que o CSA viveu. E eu estava lá, acompanhava isso. Porque nos veículos de comunicação, o CSA sempre teve o peso de CSA. Agora, é claro que muitos torcedores do CSA ficavam chateados, porque enquanto o CRB estava na Série B e o CSA não tinha série, os veículos de comunicação dedicavam 80% do espaço para falar de CRB. Enquanto os outros 20% eram do CSA. Mas está errado isso? Não. Por quê? Porque quem é que tinha assunto naquela oportunidade, naquele momento? O CRB. O cara ia falar do jogador que se machucou, o jogador que treinou, Gueba, Peixinho. Não fala, cara, mas hoje o CSA, ele tem um espaço maior, como está tendo hoje aqui nesse canal Esporte. Volte, Jorge Seixas, volte. Pelo fato de estar no Elite, está em cima, conseguiu dar a volta por cima na sua história. Então, nós precisamos entender que a insatisfação que o torcedor do CSA... Volte, Jorge Seixas, volte. Não está revolta não, está só como torcedor, né? A insatisfação do torcedor do CSA... Ei, Jorge, meu amigo. Os veículos de comunicação não dá tanto espaço ao CSA naquela oportunidade, é a mesma insatisfação que o torcedor do CRB tem hoje. Por se falar mais em CSA. Tudo no futebol é relativo, é uma questão de gangorra. Quem está por cima, fica bem falado. Quem está por baixo, é falado pouco. Isso principalmente nos veículos de comunicação. Bom, como eu citei o CRB também tem uma ideia bem diferente esse ano. Vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, conseguiu permanecer na competição, né, aos trancos e barrancos. E tem as mesmas competições que o CSA tem. A única diferença dos dois maiores de Alagoas é que um vai para a Série A e o outro para a Série B.
E o CRB está investindo bacana em alguns jogadores. Tem matéria aqui no Globoesporte.com. Maílson, por exemplo, de volta, deixa o futebol do Catar. É um jogador rápido. Chegou ao CRB no início da Série B do Campeonato Brasileiro, final da Alagoana, né? Final da Alagoana, início de Série B. Fez boas partidas com a camisa do CRB e foi transferido no meio da competição. O que é que acontece? O retorno do Maílson já começa a ser criada também no CRB uma expectativa de que o time vai ter um ataque veloz. Maílson de um lado, William Barbie do outro. São jogadores que representam fumaça pura. O William Barbie, apesar de não ser um jogador que estava atuando como titular por onde passou nos últimos anos, mas é um jogador que pode se reencontrar no CRB. E tem a capacidade, juntamente com o Maílson, de formar no ataque do CRB um dos mais chatos do Nordeste em 2019. E arrisco aqui a dizer, se os dois encaixarem ali, um no lado, outro no outro, eu diria que o CRB vai ter um dos ataques mais chatos pela velocidade desses dois jogadores. A capacidade de definição do Maílson no 1 contra 1, ou seja, contra o zagueiro adversário, se vier um zagueiro só e o Maílson, é enorme. O William Barbie do mesmo jeito. Agora eu estou fazendo aqui o parâmetro do William Barbie de 2012, do Vasco. Não estou fazendo o parâmetro do William Barbie do Boa Esporte, não. Então eu espero que esse William Barbie que eu estou falando aqui do Vasco seja o William Barbie que chegou ao CRB. Porque quando ele foi anunciado, eu disse exatamente isso. O jogador ele não pode passar a vida inteira se empregando pelo que ele fez. Não é? Quando o John Clay veio para o CSA, eu disse a mesma coisa. Porque conheço bem a história desses jogadores por ser vascaíno. E o William Barbie, através do nosso Roberto Moroni, tem um material aqui pra gente falando dessa sua chegada ao CRB e da preparação da equipe para a disputa das competições. Vamos ver. Fala galera da TV Mar, que é o William Barbie, novo jogador do CRB. Quero mandar um abraço para vocês, dizer que estou aqui agora no CRB para fazer o meu melhor. Um abraço. Por que você optou nessa temporada aí no CRB, já que você é um cara que tem muito no futebol, poderia ter outras propostas aí? Por que o CRB? Cara, em 2017 tinha uma negociação com o CRB já para vir para cá. Só que eu era vinculado ao Vasco da Gama e por questões de diretorias, eles aceitaram a proposta do Santa Cruz e eu tive que ir para lá, então não vingou. E dessa vez a diretoria do CRB me procurou, eu achei uma proposta muito boa e um momento bom para mim vir aqui, pelo tamanho do clube, pela torcida que tem, nos jogos que eu enfrentei aqui e vi o apoio que eles dão ao clube. Então eu gostei e estou aqui agora para fazer o meu melhor, poder trabalhar ao máximo, para dentro de campo dar o meu melhor, para dar alegria à torcida e ao clube. Está gostando do que está vendo já? Sim, cara, uma estrutura muito boa, dá uma estrutura de trabalho para a gente muito boa e acho que todo mundo que está aqui agora é buscar se condicionar ao máximo, o mais rápido possível, para a gente poder já estar pronto para a nossa estreia. Sabemos que vai ser difícil, mas que a gente possa fazer o nosso melhor e buscar as vitórias para o CRB. Show de bola. Rapaz, deixa eu falar desse negócio. Muito bem, tá aí o William Barbie, material do nosso Roberto Moroni. Parabéns ao Moroni pelo material. Dá para perceber já que existe uma organização no CRB. Você viu lá o enquadramento, né, mostrando um padrão dos clubes. Olha, eu vou dizer, isso também é reflexo de um crescimento no futebol de Alagoas. Eu sempre falei isso. Deixa eu frisar essa imagem, olha só. Organizar a casa dessa forma não é difícil não, gente. O grande problema, e aqui vai uma crítica construtiva para os dirigentes, é que os caras querem pagar pouco para que um profissional faça sozinho todas as funções que um departamento de comunicação e um clube de futebol precisa ter. E aí, quando se tem uma condição um pouco melhor, e eu vou dizer isso aqui, porque também tem reflexo do CSA nessa história, porque o CSA está muito organizado nesse sentido. Porque se o CSA não tivesse organizado nesse sentido, também o CRB não se organizaria, porque um puxa o outro nessa história. Quando o CRB está organizado, o CSA tenta copiar algumas coisas. E eu vejo isso como super normal. Ninguém quer ficar por baixo, meu irmão. Cada um que queira mostrar melhor a sua capacidade de zelo pela imagem do clube. Então, quando se tem uma ideia como essa, não deixa a desejar. Pega uma entrevista coletiva, por exemplo, da Seleção Brasileira aí, rapidinho. Vá buscar a entrevista coletiva da Seleção Brasileira ali, rapidinho. Eu quero agradecer o meu amigo Roberto Moroni pelo trabalho. Imagem perfeita, um trabalho bacana que chegou para o nosso Alexandre Lino aqui, que dá uma ideia realmente de que o CRB vai começar o ano diferente. Sem querer citar patrocinadores, acho que o CRB ainda precisa de patrocinadores de peso. Alguns são fraquinhos que aparecem aqui, mas precisa de patrocinadores de peso.
para poder dar mais uma ideia de peso que o time vai ter em 2019. Mas isso é uma questão para frente. O que eu quero colocar aqui é o trabalho que está sendo desenvolvido. Olha a organização, a diagramação, a leiturabilidade das marcas, a padronização do escudo, o energético que é o patrocinador master, talvez nessa ideia de propagação da marca CRB. O master mesmo está aqui por trás, que é esse banco estatal. Então, esses detalhes, eles têm um peso enorme. Isso para o torcedor, me colocando aqui na condição do torcedor, eu ficaria feliz se meu clube estivesse trabalhando dessa forma, porque eu vejo que tem uma ideia de organização. Vamos colocar aqui uma imagem, para quem está em casa ter uma ideia de um trabalho. Olha aí, para essa imagem. Volta do William Barbio e traga essa imagem aqui. Tirando os patrocinadores, guardadas as devidas proporções, deixa a desejar em alguma coisa? Vamos lá. Não, mas isso é critério técnico, cara. Eu estou falando em termos de organização. Absolutamente nada deixa a desejar de um para o outro. Então, se você agora chegar e puxar um do Palmeiras, do Corinthians, do Vasco, do Flamengo, vai ser exatamente desse padrão. Então, essa ideia que nós estamos mostrando aqui é uma ideia que, para mim, me deixa muito feliz. Isso mostra a organização do departamento de marketing. Agora, os dirigentes, eles precisam entender o seguinte: Alexandre Lino sozinho não tem condições de ser o responsável pelo departamento de comunicação do CSA. Márcio Bander sozinho não pode ser o responsável do departamento de comunicação do CRB. Viderlan sozinho não pode ser o responsável pelo departamento de comunicação do Asa. E nós, como profissionais, temos a obrigação de dizer: o nosso projeto como membro do departamento de comunicação é esse. Eu preciso de 3, 4 pessoas para trabalhar comigo. Nós temos que parar de querer comer a fatia do bolo sozinho e pensar em dividir, para que o trabalho seja bem feito, porque isso respinga lá na frente. Quando o seu trabalho começa a ficar com a imagem de amador, é você, profissional, que fica ruim na fita. Tô errado, Márcio? Certíssimo. Então vamos lá, vamos seguir o programa. O que é que tem aí de novidade? Lino, vem pra cá, Lino, deixa de tapiar, vem pra cá. Vem pra cá, Lino. Ô, Lino, vem pra cá. Vem pra cá, Lino, vem pra cá. Vem pra cá, Lino. Vem pra cá, chegue. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem falar de futebol americano comigo, chegue. O que foi, Jaciobá? O que foi que houve? Profissionaliza Jaciobá? Itabaiana foi o resultado? Vamos dar uma olhadinha então como é que foi. Jaciobá e Itabaiana. Vamos lá, tira esse macho feio da frente aqui, vamos ver. Quem foi que mandou o vídeo? Wagner Pinto? Fagner Pinto? Pronto. Ó, bota esse vídeo aí de novo. Quero agradecer o pessoal de Jaciobá. Porque é o seguinte: de onde eu vim, a minha avó sempre falava o seguinte: que mesmo pobrezinho, nós temos que ter a casa arrumada, bonitinha. Para aí, para não perder meu raciocínio. Tem que ter a casa bonita, bem arrumada, não é verdade? O que o Jaciobá está fazendo é uma tapa na cara de Asa, é uma tapa na cara de Murici, é uma tapa na cara de outros times aqui de Alagoas que ficam naquela zona de conforto e pensam que isso aqui é besteira. O que o Jaciobá está fazendo, tem clube profissional, eu não vou dizer de Série A, mas tem clube de Série B que não tem. Tem clube de Série B que não tem. Peraí, para aí, meu amigo, eu não autorizei não, eu não autorizei não, pô. Vamos organizar um negócio aí, pô. Então o que acontece? Esse trabalho que o Jaciobá está fazendo aí, é um Jaciobá que para mim tem um respeito. Agora, como é que começa o hino do Flamengo? Quem é que pode me ajudar aí? Quem é que pode me ajudar? Márcio, canta aí. O hino do Flamengo? Sim. Quando o CSA... Não, rapaz, não. Deixa de brincadeira, eu tô falando um negócio sério, Márcio. Eu sou CSA, mano. Mas canta aí rapidinho o texto do Flamengo do hino. O início. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Pronto, parou aí.
O hino do Flamengo eu não posso cantar, porque minha religião não permite. Uma vez... Flamengo. Eu não posso citar esse nome que minha religião não permite. Sempre Flamengo. Pronto. Uma vez várzea, sempre várzea. Solta aí o gol, vamos lá, devagar. Eu vou fazer aqui alguns apontamentos, vamos lá. Olha, a boa vontade do Jaciobá é ótima. Mas quando chega na várzea, uma vez várzea, sempre várzea. Olha aí, o campo ruim, o zagueiro tava com a cabeça onde que foi voltar pro goleiro? O goleiro tava olhando pra onde, pelo amor de Deus? Pra tomar um gol desse. Outra coisa, o cara faz um gol de cabeça, uma vez vaza, sempre vaza. Tira a camisa, joga a camisa pra longe, fica sem camisa na frente de muita gente ali. Repare só, uma vez vaza, sempre vaza, meu amigo. E que viva a várzea, vamos ser felizes. Parabéns, Jaciobá, pela iniciativa. Esse goleiro aqui eu citei, o Alexandre, era um goleiro pequeno, eu disse aqui, semana passada. Olha o goleirão aí. O campo ajudou? O campo é ruim. Mas uma vez várzea, sempre várzea. Vem cá, esse campo aí foi onde? Esse campo aqui? Onde foi esse jogo, hein? Ei, esse jogo foi aonde? Pão de Açúcar. Ah! Esse campo não vai receber jogo do Campeonato Alagoano, não, filho. Esse campo aqui, o Felipe Feijó disse ontem, parece que vai jogar olho d'água. Tá bom, já vimos aí, sessão de terror aqui. Eu vou encerrar o programa hoje, posso encerrar o programa? Oxi, eu vou ficar até aqui, ó, até meio-dia. Ah, futebol americano é o lindo que vem pra cá. Vai lá. Aí o cidadão vai tirar a camisa ali, entendeu, Márcio? Futebol moderno não é mais isso. Eu gostaria muito que quando o cara fizesse o gol, tirasse a camisa. Mas agora existe uma série de critérios, um monte de problemas. Então, assim, voltando ao assunto de valorização da marca, o Jaciobá tá certo, parabéns pelo trabalho. Wagner Pinto, né? Fagner Pinto, né? Tá fazendo um trabalho ali. E aí, o trabalho que agora está sendo desenvolvido é só dar continuidade. É preciso que o Jaciobá invista, é preciso que o rapaz tenha condição de trabalho, porque sozinho não dá. Tá faltando narração, já disse isso aqui, mas em termos de qualidade, de acompanhamento, fantástico. O Jaciobá está dando um exemplo para os grandes clubes do futebol, até brasileiro, dentro dessa ideia de que ainda não existe e não valoriza esses cards, né, que a gente chama de case, né? Um teaser para que possa ser divulgado os gols das partidas e propagar a imagem do clube, com vitória ou com derrota, dependendo da forma como seja. Bom, eu posso chamar agora o Lino para cá? Ele pode vir o Lino para cá falar de futebol americano? O que é que tem de futebol americano aí, Lino? O Lino é estrela, a gente tem que pedir a ele, por favor, para ele vir para cá, entendeu? Tem que assinar um horáriozinho com ele, entendeu? Tá produzindo as coisas. Tá produzindo o quê? A entrevista do Raimundo. Raimundo Tavares aí? Ele fala o quê? Sobre o CSA, é isso, Lino? Raimundo Tavares, fala aí pra galera. Vamos lá, vamos ouvir. Presidente Raimundo Tavares, qual a importância de começar a temporada com uma recepção tão boa como aqui em Palmeiras? Isso só fortalece, né, ao CSA ter essa oportunidade de vir a Palmeiras dos Índios ser recebido de uma forma tão carinhosa como fomos pelo povo de Palmeiras, pelos desportistas, pelo prefeito da cidade. E, enfim, encontramos aqui todas as condições para fazer uma grande temporada. Na quinta-feira tem surpresa, então, para o torcedor daqui da cidade? Sem dúvida alguma. Nós não poderíamos deixar também de retribuir o carinho que tivemos aqui, né? E vamos fazer um treino coletivo com a presença do torcedor, onde ele vai nos trazer 1 quilo de alimento para que o prefeito da cidade, os vereadores, possam distribuir com as pessoas carentes. Fazer futebol não é fácil, contar com o apoio do torcedor é fundamental. Qual a importância, presidente, do sócio-torcedor nessa temporada para o CSA? O sócio-torcedor e o nosso torcedor é a maior arma que nós temos, né? Nós não podemos deixar de reconhecer isso nunca. Então o sócio-torcedor precisa, nesse momento de glória que o CSA tem vivido nos últimos anos, com os 3 acessos, ele está sempre presente a essa direção para que nós possamos, todos nós juntos, engrandecer sempre o CSA e ele representar bem o estado de Alagoas.
Muito bem, representar bem o estado de Alagoas é a meta do CSA e o Raimundo Tavares trazendo todos os detalhes. Você gostou de ouvir o seu presidente do Conselho Deliberativo, um homem forte do Departamento de Futebol, Márcio, falando? Com certeza, é um exemplo, né? É um exemplo, né? Mais um a ser seguido, né? Muito bem, o CSA está vivendo realmente uma fase muito boa. A mesma coisa estou falando aqui, que já circulou por aqui hoje, CRB com William Barbie e também o pessoal de Jaciobá. Eu acho que a ideia ficou muito interessante para que o CSA, o CRB e os próprios clubes do interior possam fazer desse campeonato alagoano um campeonato diferente. Um campeonato, eu diria que mais ousado em relação àquilo que a gente conhece, em relação àquilo que a gente confia. Beleza? Bom, eu tenho aqui na sequência do programa, mas eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação a respeito de reforços que o CSA contratou. Você gostou de alguns nomes? Qual é o nome que você ainda está assim, eu espero para ver? Qual é o nome, por gentileza? Fecha no Márcio Wander, por gentileza. Veja bem, a questão de reforços, tanto CSA quanto CRB, fica uma dúvida, porque muitos jogadores que fizeram uma boa campanha em 2018 podem não render e vice-versa, entendeu? Sim. Então isso aí, o tempo mesmo é quem irá dizer, o jogador se vai se adaptar ou não ao CSA, a torcida, enfim, é muito relativo. Agora, eu gostei bastante daquele garotão que veio do Flamengo, de 21 anos. Matheus Sávio, né? Matheus Sávio, né? Promete. Max, por gentileza, vamos pegar lances aí do Matheus Sávio, jogador que veio do Flamengo para o CSA, para que a gente possa tirar uma conclusão das qualidades desse atleta no YouTube, né? Para que a gente possa trazer para os jogadores também, para os jogadores, para os torcedores, né? Quem é Matheus Sávio, o que é que ele fez, o que é que ele deixou de fazer, porque é importante trazer também esse parâmetro daquilo que está sendo construído. Esse rapaz, ele surgiu no Flamengo com uma baita de uma promessa. Vamos dar uma olhada então nos lances do Matheus Sávio, contratado pelo CSA para a sequência da temporada. Vamos ver. Aí no jogo Corinthians e Flamengo, pela Copa São Paulo de Juniores, né? Olha aí, Matheus Sávio, camisa 10. Flamengo e Desportivo do Espírito Santo. O jogo foi no Maraca, né? Ou não? Foi lá no Espírito Santo, né? Aí no Flamengo e Fluminense. Ali no Diego Cavalieri, né? Time profissional, viu? Um profissional, viu, Márcio? Aí! E esse gol aí? No Bangu! Aí, pelo Campeonato Carioca. Isso foi Liberta, foi? Foi na Liberta aí, não? Nacional do Uruguai. Nacional do Uruguai. Esse é Matheus Sávio, que o Flamengo trouxe para o CSA, que ele cedeu para o CSA por empréstimo. É um jogador com qualidade. Promete. Só os gols ainda que eu vi, só batendo fraquinho na bola, mas valeu. Vamos a um rápido intervalo agora. Na volta tem mais notícias aqui no Canal Esportes.